Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e estamos aqui de novo tentando uma nova configuração para fazer a pintura. Dessa vez, como eu tinha mostrado a vocês, vamos começar a fazer a passagem do primer com esse carro. Vamos ver se vai dar certo. Eu acho que vai ser uma passagem de primer até razoavelmente simples. E eu tô testando uma nova posição de câmera. Vai ficar bom? Não sei. Quando eu for ver o vídeo, eu vou dizer se a posição da câmera está boa ou não. O primer está passado e vamos colocar na estufa e vamos ver como é que vai ficar. Fazer um corte e depois a gente volta. Estamos de volta, pessoal. Vamos agora fazer a pintura do nosso carro. E dessa vez, na verdade, todos esses carros eu quero usar tintas, certo? Tenho que me acostumar com isso. Eu quero usar tintas da Acrylex. Nesse caso, eu quero fazer as coberturas dos carros usando as nanquins. Como eu vou usar pouca tinta, eu vou usar meu aerógrafo pequeno, de copo pequeno, meu primeiro aerógrafo. E eu tenho que dizer que depois de quase um ano usando ele, eu só tive que tocar duas peças, porque eu tava aprendendo. Aquela coisa que eu falei antes. Mas vamos lá. Eu tô usando nele, eu vou usar nesse carro um azul turquesa. Uma coisa muito interessante, e esse é o ponto de eu gostar da nanquim, é a questão da liquidez que ela tem. O ponto de
ponto de como é que se diz? Deixa eu pegar uma coisa aqui pra dar uma secada nele. Que eu esqueci de trazer uma coisa. Como eu tinha comprado esse mini secador de cabelo exatamente para isso, eu vou usar ele. Tô colocando um pouco de Vidrex aqui para limpeza, para ele não ficar entupido. Então, não sei se vai dar para chegar. Não sei se vai dar para chegar, eu não sei se pega. Acho que não pega. O cabo dele é bem curtinho, certo? Então não vai dar para pegar não, as tomadas são muito longe. Mas vocês vão escutar eu trabalhando nele fora do vídeo para dar essa secada. Acho que daqui dá para ver. Um pouco da tinta acumulou aqui embaixo. Então eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado na hora de pintar aqui. Tá vendo? Ó, aqui ela escorreu um pouco. Então eu tenho que tomar mais cuidado na hora de pintar. Vamos voltar. Vou botar mais 15 gotas. Vixe. 11. 15. Mais 15 gotas. Vou fazer um pouco mais devagar. Por quê? Porque assim, ó, o nanquim, ele é excelente para trabalhar diretamente. Ele é bem diluído e ele tem um nível de cobertura muito bom, como eu comentei algumas vezes. No entanto, se você não souber controlar bem, essa fluidez que ele tem,
ele vai escorrer, ele vai acumular. Por exemplo, aqui, ó, já passei um pouco demais. Então tem que ficar sempre muito controlado no dedo do gatilho nele. E eu digo assim, ó. Eu preferiria estar trabalhando com aerógrafo de ação simples aqui. Vamos pegar o secador de novo. Pronto. Por que eu preferiria trabalhar com aerógrafo de ação simples? Por causa do ponto do... vamos dizer assim, de eu setar o fluxo de tinta e eu poder mexer e eu poder passar com aquele fluxo de tinta setado e sem problema. Ele ia sair a mesma coisa o tempo todo. Mas assim, é muito ruim com uma quantidade tão pequena de tinta trabalhar com um aerógrafo de sifão. Então eu vou usar esse aerógrafo de sifão. Aí assim, aí você tem que ter aquele controle de gatilho. Deixa eu colocar aqui um pouco de tinta de... E vamos dar uma secada nele de novo. Vou colocar o aerógrafo um pouquinho mais pra cá. Tá aqui. A cobertura tá boa, certo? Aqui ele escorreu um pouquinho. Opa! Aqui ele escorreu um pouquinho. Se eu quisesse passar mais uma camadazinha de tinta nele, seria até bom. Mas as partes que estão mais claras são os vidros e as partes onde eu não vou colocar mais tinta. Então, ele já está num nível bom de se trabalhar
Eu vou colocar ele na estufa agora e eu vou botar ele para secar. Esse vídeo, esses vídeos que eu tô fazendo sobre esses carros que estão impresso 3D, eu quero trabalhar ele diferente. Cada carro ele só vai ter um vídeo e nele eu vou fazer tudo. Então vai ser um grande vídeo para pintar esse carro todo em todas as suas etapas. Então, talvez a gente tenha aqui vídeos de 1h30, certo? Ou talvez 2 horas. Não sei como é que vai ficar, porque a parte de detalhamento é a parte que demora mais. Então a gente vai ver como é que isso vai ser trabalhado, ok? Então, vou cortar esse vídeo e depois a gente volta para os detalhes. Voltamos, pessoal. Vamos fazer agora, ou pelo menos iniciar, a parte da pintura. Porque eu tô dizendo ao menos iniciar. Porque eu estou naquela pilha de novo de fazer as coisas de madrugada. E é o que eu estou fazendo. Pintando de madrugada. Pera aí, que eu não botei o óculos. Deixa eu tirar o meu óculos. E colocar o óculos aqui, lupa. Acho que eu vou colocar uma lente 3. Tem uns detalhes bem pequenos nisso tudo. Acho que... deixa eu ver... acho que dá pra girar a câmera um pouco. Estamos no ponto. Porque eu tô girando a câmera um pouco. Porque vou colocar a cadeira um pouco mais inclinada. Eu acho que agora vai. Vamos lá. De início, a gente vai ter um farol branco. Tem um errozinho de impressão aqui. Ele tem exatamente onde eu tô com o pincel agora. Tem uma bolinha. E tem que pegar outro pincel. Que eu dei uma erradinha ali. Já. Mas nada sério. Olhado demais. Agora tô fazendo muita merda.
Era só para dar uma corrigidinha aqui. Tô cagando a coisa toda. Calma. Pronto. Vamos voltar para essa pintura. Eu vou fazer essa primeira pintura assim. E os próximos carros eu vou usar a paleta molhada. Oh, merda. Já ia começar a pintar fora. Pronto. Eu vou fazer a pintura desse carro assim. E as próximas eu faço com a paleta molhada. Eita. Levantei as 2 vezes, já mudei a posição que era para eu estar na cadeira. Vamos lá, de novo. Não é muita coisa que eu vou fazer com o branco, então os brancos vão ser só as lanternas. Por enquanto, eu não sei
aqui é um probleminha, viu? Porque aparentemente isso daqui era para ser um buraco, mas a pintura dentro era para ser um buraco ou uma bolinha dentro de um buraco. Mas este buraco ele ficou um pouquinho deformado. Amarelo, eu só ia usar isso mesmo. Vermelho. Vermelho é uma tinta muito espessa. Vermelho é a mesma coisa. Vou só usar. Merda. Pronto. Tá. Eu acho que eu deveria ter virado o pincel assim um pouquinho. E eu estava vendo alguns vídeos. Tá ruim não. As pessoas pintando. E eu percebi que eles usam uma tinta muito diluída. E é para isso que serve o Watt Palette. Eu vou colocar. Eu não sei que carro é esse. Então vou colocar essa parte daqui como se fosse uma grade prata. Uma grade prata.
Ótimo. Tá relativamente bom. O pincel tava molhado demais, tem que secar um pouco. Às vezes esse pincel um pouco mais. E pronto. Isso daqui talvez seja bem chato de se fazer. Bem, eu não disse que ia ser bem chato de se fazer. Passei um pouquinho de tinta a mais ali. Jogos. Jogo Vorazes, lembrei agora. Eu tava. Eu tava lembrando agora de uma coisa que eu vi no Instagram sobre os Jogos Vorazes. Eu acho que é Jogos Vorazes, né? Aquela série de livros onde vocês têm os tributos e eles vão lutar. Bem, e eu avaliando um tempo desse, eu esqueci o nome da influencer, mas ela estava falando como o Pita ele se tornou alguém tão influente porque ele começou a fazer. Na verdade, ele começou a fazer, não. Ele já fazia, não é? Droga, me ajeitei. Eu acho que eu vou ter que girar mesmo um pouquinho para eu me organizar. E a tinta tá ficando seca. Mas aí voltando. Como Pita ele entrou nessa dos jogos do eu vou pintar por dentro também. Depois qualquer coisa eu passo uma outra tinta por fora. Ele começou a se e aí ia dizer, que eu ia dizer que ele começou a se tornar manipulador
para fazer as coisas. Mas, se você prestar atenção, ele sempre foi manipulador. Logo no começo, quando os jogos começaram, ele começava a se juntar com um e outro dos mais fortes para manter a sobrevivência dele. O que ele falava, a gente pouco sabe, mas a gente sabe que bati. Eu gostaria dos pincéis com os cabos um pouquinho menor. Ele sabe que deve ter usado de muita conversa para conseguir que os outros tributos mais fortes deixassem ele andar com eles. Aquela ideia também no final deles comerem aquela fruta e morrerem, deixando os jogos sem um vencedor, também foi muito inteligente. Mas a gente tem que admitir que quando ele começou a entrar naquelas jogadas políticas que a alta cúpula fazia, foi quando ele realmente mostrou o que é que ele podia fazer, o estrago que ele podia fazer, e ele fez. Porque quando ele começa a jogar com os criadores dos jogos, politicamente, ele começa a abalar as estruturas de uma maneira que o pessoal não consegue segurar. Como assim? Se a gente parar e pensar quando ele disse que a Cat estava grávida. Deixa eu voltar. Aquilo foi uma jogada política fantástica. Deixou todo mundo desnorteado, incluindo a própria Katniss. Hoje em dia a gente vê pouco desse tipo de personagem. Vamos avaliar, né? Em literatura infanto-juvenil. Porque, apesar do nível de vamos dizer assim, que não é nem tanto assim, né? Apesar do nível de violência embutida, hoje em dia a literatura infanto-juvenil
ela não tem um nível de... Ó, aqui tudo ela tem, até aqui onde eu vou passar, isso aqui ele tem uma marca de impressão. Que eu deveria raspar, mas vai ficar assim. Voltando, a literatura infanto-juvenil, ela não tem personagens assim, manipuladores dessa forma. Porque não sei o motivo, não sei se os escritores não sabem escrever, não gostam ou acham desnecessários. Opa, algum motivo deve ter. Mas eu acho interessante como o mangá ele conseguiu ser tão influente como o Battle Royale. Pronto. Aqui depois eu vejo se eu passo ou não alguma coisa preta. E são 4 da manhã. Falta 6 minutos para as 5. E eu vou dar uma paradinha para fazer isso depois, porque eu tenho que me arrumar para ir para o trabalho. Então, vou fazer um corte aqui e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, pessoal. Vamos continuar com a nossa pintura. E agora eu quero passar um preto nessas rodas. Bem, eu vou passar um preto com um prateado na jante. Então, vamos lá. As rodas vão ser pretas. Deixa eu ver se está tudo ajustado para ficar da melhor maneira possível. Acho que esse daqui eu precisaria de um pincel um pouquinho mais grosso, mas ou um pouco mais molhado, como agora. Mas eu acho que tá bom. Ó, isso daqui, olha a distorção que o cara botou nessas rodas.
Quando eu pedi pro cara fazer, eu disse, ó, bota nessas proporções aqui. Como era só para teste de pintura, que é o que eu estou fazendo agora, eu não me importei muito. Mas o cara distorceu absurdos nesse carro. Não era para ele ter distorcido tanto assim essas rodas. Mas não está ruim. Eu também consegui. Consegui não, né? Eu fiz, comprei, consegui, parece que eu arranjei de graça. Eu comprei as tintas para pintar as outras coisas. Assim, eu usei nele primer automotivo para pintar, para fazer essa camada. É errado? Não. É até recomendável. É até recomendável, mas é dito que o diluidor, o que é usado para diluir de maneira correta a tinta acrylex, é o médium acrílico, que ele é um retardador, mas ele também faz diluição. Não sei como é que vai fazer essa diluição, mas dizem que ele faz. No geral, o pessoal, assim, a própria Acrylex diz que o médium acrílico pode usado para diluir a tinta. A maioria das pessoas usa Vidrex, mas, como é dito, Vidrex é gambiarra. Funciona? Vidrex cristal funciona? Com certeza. Mas não é... Não vou dizer que não é 100% garantido. É 100% garantido, sim. As pessoas que usam não têm o que reclamar do Vidrex cristal. No entanto, se ele fosse a melhor opção que tem, apesar de ser, opa, o pessoal não inventaria fórmula para diluir as tintas acrylex. Merda, botei tinta demais. O pessoal arranjar fórmula para diluir tinta, isso acontece desde que existe pintura no mundo. Mas eu quero iniciar, vamos colocar assim, eu quero iniciar essa pintura de carros, essas pinturas com acrylex, usando os materiais que são para isso. E outra coisa, eu achei muito barato o diluidor, o medium acrílico. O medium acrílico, eu encontrei ele em algumas lojas
em uma loja. Para quem mora em Recife, Pernambuco, recomendo você comprar algumas coisas no Armarinho Ivo, lá no centro da cidade. Voltando. Aí encontrei lá no Armarinho Ivo o primer. Como eu disse, eu estava usando o primer automotivo. Eu encontrei o primer Acrylex. E eu encontrei o médium acrílico, que como o nome mesmo diz, ele, além de ser um retardador, ele também dilui isso, as informações da própria Acrylex. Porque se o thinner e o solvente servem para... Ele diz que serve para tintas, para algumas tintas específicas que ele fala, tintas à base de óleo. Aí vem betume e outras coisas. Ele diz que o médium acrílico ele também serve para diluir as tintas acrílicas. Ou seja, se o fabricante erra na própria descrição, aí a culpa não é minha. Mas médio acrílico não é ruim. Não vai... Como é que eu vou dizer? Depois eu tenho que dar uma correção aqui dentro. Nessas partes aqui. Acho que eu tenho que ir um pouquinho mais pra frente, porque o pincel tá batendo na câmera. Pronto, então é isso que eu quero fazer. Eu quero iniciar pintando com as tintas acrílicas usando o diluidor que ele recomenda. Se ele diz que dá para diluir a tinta acrílica com o médium acrílico, então eu vou diluir com o médium acrílico. Se vai dar certo ou errado, a gente não sabe, mas é um tipo de material que a gente não vai perder. Isso é uma certeza. Bem, vamos voltar para o preto. Bem, voltamos para o preto. Vou dar uma corrigida em umas partezinhas aqui e ali.
Por exemplo, ó, dei uma borradinha aqui. Aqui dentro, uma leve borrada que eu vou corrigir também. Aqui também. Aqui tá tudo certo. Aqui ele deu uma borradinha de leve. E o ponto principal, que é aqui dentro. Onde foi que mais borrado. Ok. Agora vem o ponto. O espelho retrovisor é bem pequenininho. Como vocês podem ver, ele é bem pequenininho. Vou passar um prateado também. Mas eu vou molhar só a pontinha de leve. Pra aqui também. Pronto. Os espelhos foram pintados. Agora vem a parte que talvez seja bem chatinha de se fazer. Que é os vidros. Eu tenho um espelho retrovisor. Eita, eu nem vi o... Eu tenho aqui os vidros. Deixa eu dar um detalhezinho aqui. Eu vou fazer a ponta, as maçanetas aqui. Eu posso botar prateado, mas eu acho que preto fica melhor. De volta, eu tinha esquecido de esvaziar a lixeira e quando ele chegou no máximo, ele esgotou. Bem, deixa eu pegar uma coisa aqui. Se vocês não viram, vocês vão ver mais lá na frente que eu comprei estes pratinhos de aço para fazer a mistura de tinta. Como eu não quero o vidro com um aspecto branco, porque eu poderia botar ele branco ou prata, mas como eu não quero ele com esse aspecto, eu vou fazer uma mistura de um pouco de branco. Um pouco, eu tô sendo generoso. Eu vou pegar bastante branco.
E eu vou misturar com o preto. Um pouquinho de preto para dar uma camada cinzenta nele. Aí o preto eu tenho que segurar a mão bastante. E eu quero deixar esses vidros meio cinzentos. Ó, tá vendo? Ainda foi muito, muito preto. Mas vamos ver como é que fica agora. Eita, esqueci o óculos lupa. Já tava sentindo dificuldade de enxergar as coisas. Bem, não sei se vocês lembram que eu fiz um carro azul bem lá na frente, uma restauração, eu vou dizer pesada, porque o carro só tinha carcaça. O carro só tinha carcaça e a restauração que eu fiz eu coloquei até roda, porque eu achei ele interessante. E eu não sei se vocês lembram que eu falei que a pintura dos vidros, que eram pretos, ela rachou 2 vezes. E depois eu descobri que ela rachou principalmente porque eu não passei uma camada de verniz por cima dos vidros. Porque não era para esperar ele secar totalmente. Era para ela esperar secar um pouco e depois eu passar uma camada de verniz por cima dos vidros. Bem, eu vou molhar um pouco a tinta aqui para ela diminuir a secagem. É por isso que a gente usa o wet palette, para
a tinta não ficar secando tão rápido. Mas, como esse aqui é o meu primeiro experimento, pintando totalmente uma miniatura, eu resolvi não usar. Mas não é um problema. Na verdade é sim, porque se a tinta secar totalmente, eu não consigo mexer. E a grande questão da tinta acrílica é exatamente essa, dela secar com uma certa facilidade. Que essa tinta ela foi inicialmente usada para ser um substituto, eu ia dizer substitutivo, não sei nem se essa palavra existe, mas foi inicialmente usada para substituir a tinta a óleo. Lembrei, ela ser um substituto da tinta a óleo. Substituto barato. De qualidade? Não, mais barato. Qual é o grande problema da tinta acrílica em relação à tinta a óleo? Ela seca muito rápido. E é por isso que existem as paletas molhadas, que é aquele negocinho vermelho que eu usei algumas vezes aqui. Eu vou passar só na parte interna uma grande quantidade. E nessa misturada novamente, eu vou finalizar. Mas a ideia da wet palette é exatamente essa. Manter, no caso, a tinta acrílica molhada para ela não secar. Que a grande vantagem da tinta acrílica, além de ser barata, é que ela seca muito mais rápido do que uma tinta a óleo. Mas a ideia de se usar uma tinta a óleo é diferente dos usos de uma tinta acrílica. E depende de como a pessoa que está usando vai usar a tinta a óleo. Na grande maioria das vezes, quem está pintando a óleo, além de ter uma habilidade e capacidade de pintura
bem alta. Eu falo isso porque eu já convivi com pintores e a habilidade da grande maioria deles é bastante grande. Por sinal, quando eu estava na faculdade, existia um angolano que pintava maravilhosamente. O nome dele era Rômulo Rosardi, acho eu. Pronto, tá vendo? Como a tinta ela foi diluída, aqui ela ficou muito mais prática de passar. Porque assim, eu tenho que dizer, eu uso tinta acrílica aqui da maneira errada. Tinta acrílica não é para ser usada direto do pote. Tinta acrílica ela tem que ser diluída com água ou medium acrílico. Claro que o medium acrílico tem que ser usado com cuidado, porque como ele é um retardador, se você colocar muito, ele vai demorar horrores para secar. E quando eu falo demorar horrores, é um negócio absurdo. Porque você está diluindo a tinta de uma maneira, você está retardando a qualidade da... Sem retirar a aderência, você está retardando ela de uma forma que ela... Eita, deixa eu me enrolei. Você está diluindo a tinta de uma forma em que você retarda o seu secamento. Se você diluir ela demais com o medium acrílico, você vai estar retardando demais a secagem dela, então ela vai demorar muito para secar. Pronto. Pintura foi terminada. Eu posso dizer que tá legal. E agora a gente vai fazer o corte para eu colocar ela para passar o verniz. Vamos lá, pessoal. Verniz. Vamos para a última parte, que agora é só dar uma pintada. Como vocês podem ver, eu ainda estou aqui no quarto, então eu vou usar o meu compressor fraquinho para trabalhar aqui. Eita, posição não é boa. O grande problema desse aerógrafo, para mim, atualmente, que eu estou usando esse daqui, é que ele tem o copo pequeno. Um copo de 3 ml
mas ele é um aerógrafo excelente. Foi o meu primeiro aerógrafo que eu quebrei, como eu disse algumas vezes, mas ele é um aerógrafo da Wonder com um copinho pequeno que, assim, ó, dá pra você trabalhar de tudo. O pessoal diz que os aerógrafos da Wonder não são muito bons, mas eu discordo. Para ele é um aerógrafo, excelente para um iniciante. Como eu disse, a construção dos aerógrafos da Wonder, que eu não estou conseguindo fechar a tampa, é muito boa, certo? É muito robusta. Que uma pessoa que não sabe trabalhar com aerógrafo vai conseguir trabalhar com ele muito bem, com zero problema, certo? E, como eu disse, a grande questão dos aerógrafos da Wonder é a sua construção robusta. Ele tem uma construção bastante robusta que ajuda o novato. Ó, pintando fora da lâmpada, da câmera. Que maravilha. Jogando tinta para tudo que é lado. Ainda bem que eu só vou pintar batendo na câmera direto. Ainda bem que eu só vou pintar esse carro aqui. Os próximos eles vão para lá para fora. Bem, ele tá com a sua camada de verniz. Resultado tá bom, não vai ficar muito diferente disso. E eu gostei. Os próximos trabalhos que eu vou fazer, eles vão ser usando tinta acrílica, certo? Num geral, tinta acrylex. A única coisa que não vai ser acrylex vai ser esse verniz, porque eu não consegui comprar verniz brilhoso. Eu só consegui comprar primer e tinta acrílica, mas verniz brilhoso aqui vai resolver o caso. Bem, pessoal, com isso a gente termina a nossa pintura do nossa primeira miniatura, que ele também é um carro de batalha, como podem ver, ser visto as armas. E vamos esperar aos próximos vídeos. Que nos próximos vídeos a gente vai começar a fazer umas experiências com novos tipos de tinta. Bem, eu espero que tenham gostado dessa série. Eu gostaria de agradecer a todos por acompanharem. E muito obrigado e até nosso próximo vídeo. Nosso próximo vídeo vamos também pintar o outro carro desse, mas dessa vez ele vai ser todo pintado com tinta acrílica. Esse aqui a gente passou o nanquim, o outro vai ser pintado com tinta acrílica no aerógrafo. Então, até a próxima e valeu!